Frigorífico em Minas Gerais faz evento pro Bolsonaro em intervalo de almoço de funcionários. Brasília, Distrito Federal. Funcionários de um frigorífico de Minas Gerais foram pressionados a vestir uma camiseta com o slogan e o número do presidente Jair Bolsonaro, PL, e a participar de uma conversa sobre o segundo turno das eleições. O evento foi na quinta-feira, dia 20, durante o intervalo de almoço dos trabalhadores. O caso se soma à onda de denúncia de assédio eleitoral recebido pelo Ministério Público do Trabalho neste ano, que se agravou após o primeiro turno, segundo o balanço da entidade divulgado nesta sexta. Foram recebidas 1.112 denúncias em todo o país, sendo 295 delas de Minas Gerais, que lidera o ranking. A ação ocorreu em Betim, município da região metropolitana de Belo Horizonte, nas empresas Cerradão e Frigobete, que são do mesmo grupo. A conversa contou com a participação do deputado federal bolsonarista Mauro Lopas, PP, Minas Gerais. O empregado afirmou à reportagem que o frigorífico também prometeu doar um pernil para cada funcionário que levou o comprovante de votação da segunda-feira, dia seguinte ao segundo turno 31, caso Bolsonaro seja reeleito. O homem preferiu não se identificar por medo de perder o emprego. Vídeo obtido pela reportagem mostra os funcionários reunidos no pátio da empresa vestidos com uma camiseta verde e amarelo por cima do uniforme branco. Alguns estão de touca, capacete e máscara. Empregados relataram que a camiseta foi distribuída durante o horário do almoço. Dela aparece o slogan de Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e o número do presidente das urnas. No vídeo é possível ouvir hino nacional e um homem falando sobre o fechamento de igrejas. Em outra gravação, a pessoa afirma que mataram os prefeitos de Santo André, São Paulo e de Campinas, São Paulo, porque brigam entre eles. Os assassinatos do ex-prefeito Celso Daniel, PT, e Antônio da Costa Santo, PT, conhecido como Antoninho do PT, são citados frequentemente por apoiadores de Bolsonaro em ataques aos adversários. A investigação não apontaram a participação de integrantes do PT nos crimes. Outro vídeo mostra o deputado Mauro Lopes discursando do alto de uma escada. Eu, como deputado federal, tenho trabalhado muito pelo nosso país. Sei da responsabilidade nesse momento da eleição. Estou há 28 anos no Congresso Nacional. Passei por vários presidentes da República, diz. Procurado pela reportagem, o deputado federal afirmou que cerca de 2.000 pessoas participaram do ato e que ele tem feito isso em todos os frigoríficos de Minas Gerais e que também vai pedir voto para Bolsonaro em empresas de ônibus. Tinha 2.000 pessoas lá. O dono do frigorífico colocou 2.000 camisas e convocou todo mundo. Foi uma beleza. O movimento são 81 frigoríficos do Sudeste, então todos apoiando o Bolsonaro, pedindo voto. Nós estamos em plena eleição, afirmou. O deputado negou, no entanto, que ele ou o dono frigorífico tenha prometido um pernil para funcionário caso Bolsonaro ganhe as eleições. Durante a conversa, Lopes mudou sua versão sobre a entrega de camisetas e disse por fim que foi ele quem fez a doação. Promessa de pernil? Negativo. Eu estava lá. Não houve nada disso. Que bobagem é essa? A única coisa que aconteceu foi pedir voto para Bolsonaro. Mais nada. Eles me receberam muito bem. Eu que doei as camisas para disse. O Ministério Público do Trabalho não tem nada a ver com isso. Eu entro em qualquer local, peço voto no meio da rua, peço voto no frigorífico com o catador de lixo, peço voto para todo mundo. Eu entro em qualquer local e peço voto, afirmou o deputado. Dono frigorífico é produtor rural e empresário Silvio Silveira, presidente da AFRIG, Associação de Frigorífico de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. A reportagem não conseguiu contato com o responsável pelo frigorífico. A AFRIG afirmou que não tinha autorização para passar o telefone de Silvio Silveira e sugeriu que ele fosse procurado em suas empresas. A reportagem ligou para as empresas 2 vezes, mas funcionários afirmaram que apenas a gerente do local tem autorização para falar e que ela não foi ao trabalho nesta sexta-feira, dia 21. O advogado Fernando Neisser, membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, vê indícios de ao menos 2 ilegalidades do caso: propaganda eleitoral e coação. A legislação proíbe propaganda eleitoral nos chamados bens de uso comum, que incluem estabelecimentos privados. Uma segunda ilegalidade é o crime de coação eleitoral, que você usar do dinheiro que você tem para fazer alguém votar ou não votar em determinada pessoa.
E não há dúvida de que relação de emprego gera essa posição de autoridade apta a configurar crime de coação eleitoral, afirma. Chefe publicamente constrangendo funcionário a manifestar apoio ao candidato não se compara à situação de cidadão comum discutindo com outros na rua fazendo a campanha. Ainda que você não tenha a ameaça explícita, essa ameaça implica é reconhecida. Documento do Ministério Público do Trabalho, elaborado diante do aumento de casos de assédio eleitoral, afirma que os empregados não devem realizar manifestações políticas no ambiente de trabalho e fazer referências a candidatos e instrumentos de trabalho, uniformes ou qualquer outras vestimentas. A diferença entre ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Bolsonaro e Betim foi de apenas 807 votos no primeiro turno. Obedência recebeu 106.684 votos, 45,78% do total. Já Bolsonaro teve 105.867 votos, 45,43% dos votos. Estamos com o seguinte maior colégio eleitoral do país. Minas Gerais se tornou o principal alvo dos candidatos. Os números do Ministério Público do Trabalho mostram que o local lidera o número de denúncias de assédio eleitoral, com praticamente um em cada quatro registrados. O segundo estado com mais casos, Paraná, tem menos da metade. 123.104 empresas estão envolvidas de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Santa Catarina aparece em terceiro lugar, com 113 denúncias em 95 empresas.